Pessoal, bom dia! Então, nós estamos aqui para continuar o nosso projeto PAI, Projeto Aprendiz de Escritor, né? Hoje com a nossa terceira oficina, que é quais os erros mais frequentes na escrita formal e como evitá-los, né? Será que a gente tem dificuldade na hora de escrever formalmente, né? E o que é a escrita formal? Então, vamos ver isso nessa oficina. Então, os objetivos dessa oficina, gente, é fazer um resumo. Realmente, quais são esses erros mais frequentes que aparecem na escrita formal? Tentar explicar por que acontecem, porque existem razões, causas para esses erros, né? E dar sugestões de como podemos evitar esses erros. Então, essa oficina de hoje, vocês não vão sair daqui, assim, os craques na gramática normativa, não. Sabendo escrever tudo perfeitinho, não. Mas é apenas um guia para vocês tentarem evitar, né, os erros. Queria começar mostrando essa escrita, né? Alguns vão falar que é pichação, outros que é grafite. Eu quero a opinião de vocês sobre esse texto. Tá certo, tá errado, tá tudo bem, tá tudo ruim, tá errado, muito errado. Baseado em que tá errado? Vocês entenderam o que está escrito aí? Entenderam? Deu para entender? A mensagem foi entendida, certo? Vocês não se identificam com essa forma de falar? Nós erra, quem reclamar, nós expulsa? Só os nós. Ninguém fala assim em casa? Nós foi, nós vai. Ninguém fala assim? Levanta o dedinho, vamos ser sinceros. Às vezes eu falo. Então, vamos supor que isso aqui, gente, é uma linguagem formal ou informal? Informal, que a gente chama também de coloquial, certo? Vamos só gravar isso aqui, depois eu volto aqui, tá? E aí, nós temos o Carlos Drummond de Andrade, que é considerado um dos nossos maiores poetas, que ele, há muitos anos atrás, ele escreveu esse poema. Vamos tentar entender esse poema. Aula de português, olha o nome. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de estrelas, sabe lá o que ela quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática equipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. O português são dois, o outro, mistério. Deu para entender, gente, esse poema? Mais ou menos? Então, vamos lá. O Carlos Drummond de Andrade, com a inteligência dele, ele antecipou com esse poema um tema muito importante da chamada sociolinguística. Linguística vem de linguagem, social. Então, a sociolinguística, ela vê a fala, a escrita, como um elemento social, que faz parte do nosso contexto. Então, o que ele quis dizer aqui? Ele fala de um menino que vai para a escola, que entra na escola. E quando ele entra na escola, nós não trazemos a nossa linguagem de casa, que é uma linguagem informal, que é uma linguagem que não está escolarizada, não é? E aí a gente se entende em casa, a gente se entende com os amigos, não é? Mas aí quando chegou lá na escola, o que aconteceu com esse menino? Ele recebeu um outro português, um português com muitas regras, com muitas figuras lá de gramática, equipáticas. O que será que é equipático? Depois pesquisem no vocabulário, né? E essas figuras atropelaram esse menino, sequestraram, aturdiram esse menino. E aí ele falou, já esqueci até a língua que eu comia. Já esqueci até a língua que eu dava pontapé, levava pontapé, que eu namorava. Por quê? Porque o português são dois. E realmente a sociolinguística vai nos falar isso. Existem pelo menos duas variedades de português. O chamado não padrão, que é o que a gente está vendo aqui. Não padrão, não foi padronizado pela gramática normativa. Não foi assim tão escolarizado, mas é um português que ele é inteligível, ou seja, a gente entende o que a pessoa está falando, tá?
E esse português, segundo a sociolinguística, ele não está errado. Ele só é uma variação. Por que ele não está errado? Porque nós entendemos, não é? Nós nos entendemos e nós entendemos essa mensagem. Agora, segundo o português padrão, que é o escolarizado, o oficial, o que nós utilizamos nas redações, nos concursos, aqui vão existir erros de acordo com a gramática normativa. Erros, por exemplo, de ortografia, erros de concordância. Então, vamos ver um pouquinho mais. Mas o que será? Vamos só pensar mais um pouquinho nessa escrita. Qual será que foi a intenção do autor com esse texto? Quando a gente erra, reclama, mas... Tipo assim, né? Exatamente. Então, tipo assim, nós erra mesmo, nós fala assim mesmo, né? E quem reclamar, nós expulsa, ou seja, aceite-me, né? Aceite esse português não padrão, que também é legítimo, né? O que acontece é que existe a questão do preconceito linguístico, mas nós não vamos falar sobre isso. Mas então, se nós já sabemos falar, nos comunicar informalmente na nossa família, gente, por que a gente precisa aprender o português escolarizado, o português padrão? Por causa disso aqui, ó, para adquirir a competência comunicativa. O que é isso? A linguagem, ela é como se fosse uma roupa que a gente usa. Então, se a gente vai numa festa muito formal, na formatura, a gente usa terno, smoking, roupa de gala, né? Mas para ficar com os amigos lá no skate, tudo, roupa informal. E tá tudo bem, né? Agora, essa capacidade que eu vou adquirindo de me comunicar, de usar a linguagem em diversas situações, e principalmente nas formais, aí a gente chama de capacidade comunicativa, que é o que a gente quer, né? Agora, hoje em dia, a linguagem, o português é um padrão, ele é muito utilizado, por exemplo, em músicas, né, na arte, ele já está sendo aceito. E eu gosto muito dessa música, do Emicida. Por quê? O Emicida é um cara muito inteligente, né, e ele fez esse poema que tem uma crítica social muito boa, tem uma parte que é lírica, que é muito bonitinha, que é o final, e ele escolheu escrever no português não padrão, uma parte dela. Então, olha que legal. Isso aqui é só um trecho. No pé que as coisas vão, Jão, doideira. Daqui a pouco, resta madeira nem pros caixão. Era neblina, hoje é poluição, asfalto quente queima os pés no chão, carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas. É mesmo. Injustos fazem leis, e o que resta para vocês? Escolher qual veneno te mata, pois somos tipo passarinhos soltos a voltar dispostos, a achar o ninho, nem que seja no peito um do outro. Então, não é legal, gente? Não é bem construído? Ele não está passando uma mensagem muito interessante? Mas ele escolheu, na parte de cima, ali nos 2 estrofes, português não padrão, porque é de onde ele vem, é da origem dele. E nessa última parte, olha que bonito, tão lírico, né? Somos passarinhos a voar, buscando no peito um do outro um ninho. Então, muito bonito. Bom, agora nós vamos entrar, então, nesses erros mais comuns da linguagem escrita formal. Porque o que nos interessa hoje, então, é a linguagem formal, né? É a linguagem da redação, dos concursos. Então, gente, o erro mais comum, digamos assim, é o erro de ortografia. O que é o erro ortográfico? Trocar letras, errar a acentuação, não saber usar a crase. Nós vamos só numerar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Erros de pontuação. Vírgula no lugar errado, ponto final antes da conclusão do pensamento. Erro de concordância. Lembra lá na escrita do muro? Nós erra. No português formal, nós temos que escrever, nós erramos, né? De regência. A regência é uma... como é que eu vou dizer assim? A gente está muito distante da nossa realidade, como falantes. Então, a gente fala assim, fui no cinema, não é? Fui no cinema, fui na feira, O na é o quê? É a preposição em mais a. Só que na linguagem formal, a gente tem que dizer fui ao cinema, porque esse a é uma preposição que indica locomoção. Fui ao cinema. Então, isso é distante da nossa realidade.
Outros erros, lembra que eu falei na primeira oficina? Coerência, coesão, você não ser coerente no seu texto, você não saber ligar as partes do seu texto, não saber usar aqueles conectivos, né? Portanto, mais, contudo, logo. E as frases serem segmentadas, contraditórias. Inadequação de tema ou de contexto. Então, é a pessoa que ela lê, vamos supor, ela está fazendo a redação do Enem, tem um tema lá, ela não entende o tema, escreve sobre outra coisa. Então, é falta de interpretação. Trazer a oralidade para a escrita que se queira formal. Então, na redação do Enem, vocês não podem usar gíria, vocês não podem usar aquele nós, né? Então, e a gente às vezes fica muito trazendo o que a gente chama de vícios de linguagem para a escrita formal. E erros de vocabulário, isso é muito comum. Eu uso uma palavra com um significado diferente do que eu queria, né? do que o contexto do meu texto exigiria. Então, vamos falar sobre erros ortográficos. Olha só que interessante. Isso aí é uma reportagem de 2014, se não me engano. Fala o seguinte: 4 em cada 10 candidatos a estágio cometem erros graves de ortografia, segundo estudo. Né? E aqui nós temos um ditado, foi uma pessoa que foi fazer candidatar uma vaga de emprego, e vejam que só teve 2 acertos, né? Além de tudo, a letra muito ruim, né? Você não entende muito bem o que a pessoa escreveu. Uma pessoa que está fazendo faculdade, uma pessoa não deveria mais cometer erros ortográficos, né? Que isso é básico. Por que será que isso acontece, né? Aí vem as explicações, tá? Existem explicações para isso. Primeira delas, nosso sistema ortográfico tem dupla formação, ou seja, a forma como nós escrevemos as palavras no português vai se basear na etimologia, olha que palavra bonita, né? Comprida, quer dizer origem das palavras, e também no som das palavras. E aí acontece isso, nós vamos explicar daqui a pouco. Além disso, existem regras que os gramáticos foram fazendo ali, que não são regras científicas, mas são convenções que eles foram criando. E se a gente desconhecer essas regras também, fica difícil. E além disso, a falta de prática de escrita e de leitura também nos atrapalha hoje em dia. Porque quando a gente lê, a gente internaliza essas regras de uma forma automática. A gente não precisa nem decorar a regra, porque você já vê tanto aquela palavra escrita daquele jeito, que você já aprende como ela é, naturalmente. Isso aqui, a gente, piorou muito com o advento dos celulares e dos computadores. Por quê? Lembra que eu falei do internetês na oficina passada? Internetês é o quê? Abreviação, não se usa acento, não se usa pontuação. Então, quando a gente tem que escrever um texto formal, é difícil mesmo, né? Então, nós temos o professor Pasquale, alguém conhece? Já ouviu falar? Professor antigo, que fez muito sucesso na televisão, né, professora Gelli? Tem vídeos dele no YouTube, são muito bons, e ele fala o seguinte: então, do fato da gente ter esse sistema ortográfico fonético e etimológico, resultam muitas dúvidas na hora de escrever determinadas palavras, né? Então, olha aqui, eu trouxe alguns exemplos. Por que nós escrevemos homem com H? Sendo que esse H no começo, ele não tem som, por causa do latim omni. Então, ficou, não quiseram tirar, né? Apesar de que o H seria totalmente dispensável aí. E por que o plural de pão não é pãos, mas é pães? Também do latim. Pães era panes, então ficou. E a questão de origem, porque nosso português nós temos também influência do árabe, das línguas indígenas, das línguas africanas, não é? Do inglês, do francês. Então, jiboia, por exemplo, escreve com J, e girafa tem o mesmo som, gi, escreve com G. Por quê? Por causa da origem. Os termos do tupi normalmente são escritos com J, né? Jaguatirica, acho que jaca, e por aí vai. E o girafa vem do árabe. Olha outro exemplo ali, o chá com maiúscula do Irã tomou o chá. Esse chá com maiúscula vem do persa, significa governante. E o chá, bebida, vem do chinês. Da mesma forma, Bahia. O estado da Bahia tem esse nome porque quando chegaram lá, né, os colonizadores, viram aquela baía enorme, aquela quantidade de água, assim, uma enseada chegando em Salvador, né?
E aí, no português arcaico, ou seja, no português antigo, se escrevia com H. Então, permaneceu com H. E fica bonito, né? Então, como a etimologia vai afetar a escrita, né? Olha só, temos as palavras que a gente chama de parônimas, ou seja, tem escrita parecida e significado diferente. Palavra acento com 2 S e acento com C. As pessoas confundem muito, gente. O que as pessoas mais confundem é essa questão. Se escreve com 2 S, se escreve com C cedilha, se escreve com X, e estamos explicando por que acontece, né? Então, a palavra acento escreve com 2 S porque veio do latim sentar-se. E acento com C, que é o sinal de pontuação, que é a pessoa tem um acento bom de voz, um tom de voz bom, vem de acentos com 2 Cs. Interessante, né? Olha só, sessão, gente, tem 3 maneiras de escrever sessão, cada um com significado. Eu quero ir a uma sessão de cinema. Que horas que é a sessão de cinema? Com 2 S's. Por quê? Veio do latim, com 2 S's. Sessão com C cedilha. Significa uma parte do todo. Sessão de supermercado, sessão de chocolate, sessão de carnes, né? E sessão com C inicial e 2 S's. Olha lá, vem do latim cessio, né? Ou césio, não sei como é que pronuncia. Ação de ceder. Então, eu vou ceder os meus direitos para o projeto pai. Sessão com escrita desse jeito. Então, dá confusão ou não dá, gente? Dá, né? Dá muita confusão. E aí, quando a gente entra na parte da fonologia, da fonética, ou seja, do som, o que é fonema? Fonema é o menor som diferencial da nossa língua. Então, se eu pegar 3 palavras, gato, rato e pato, o que está diferenciando? Primeiro som, não é? E esse som, ele vai ser representado na escrita pelas letras, tá? O que acontece, a confusão, é porque às vezes o mesmo som é representado por mais de uma letra. Olha o caso, por exemplo, do fonema Z, né? Ele pode ser representado por Z mesmo, pelo S e pelo X. Olha lá, zebra, caseiro, exílio. Confusão. E às vezes, olha o fonema S também, que interessante, por 8 formas gráficas. Moça, cebola, sapo, máximo, nascer, SC, cresça, SC cedilha, passo, excelente. Credo, né? Confundiu, né? E então, em alguns casos, o que acontece também? A mesma letra pode representar mais do que um fonema. No caso do X, por exemplo, eu digo que ele é o X-Men, né? É o mutante das letras. Por quê? Ele pode representar som de CH, xadrez. Som de Z, exame. Som de CS, tóxico. Som de S, simples, explorar. Ou não representar som nenhum, como no caso de excelente, que só tem o som do C. Então, tem que ler bastante, praticar a escrita, né? Olha que são trocas ortográficas que acontecem muito. Então, por exemplo, eu reviso muito texto para outras pessoas e eu vejo muito isso aí. Premonição, na verdade a gente escreve premonição. Essa troca é por causa do som. A gente fala menino ou menino na fala cotidiana. Menino, né? Menino. Mas a gente escreve menino. Então dá confusão. As pessoas confundem o traz, que é o advérbio de lugar, com o traz, com Z, que é o verbo. Ele traz alegria para onde ele vai, com Z. Está detrás da porta, com S e o acento. Intertido, ao invés de falar entretido. Isso é porque a sociolinguística explica isso aí, porque na hora da fala, a gente muda o som, a gente confunde o som. As pessoas também falam enganjado, em vez de falar engajado, né? Engajado. A pessoa está engajada num projeto social. Cozinha ao invés de cozinha, problema ao invés de problema, injeção no lugar de injeção. E esses 2 últimos aí, eu acho interessante porque nós somos de uma origem rural, né? Nós aqui de Goiás, até pouco tempo atrás, Goiás era um estado totalmente rural, as pessoas moravam na roça. Então, minha mãe morou na roça, minha avó. E aí,
quanto mais distante da escolarização, mais vai se preservando aquela língua que a gente chama de português de origem, o português arcaico. Até hoje as pessoas ainda falam, às vezes na roça, avoar. Por quê? Porque lá no português antigo se falava avoar. E eu acho tão bonito avoar, não é, professora Géli? Eu acho bonito. Pássaro avoava. Aluguer, gente, tem pessoas que falam aluguer. Vocês sabem que lá em Portugal é a forma certa de se falar, de se escrever? É aluguer, não é aluguel. Então, estão vendo que existe causas para... de novo ali. Existe causas para isso. Como é o caso de você. Antigamente era vós e vocês. Agora é você. Exatamente. Isso aí vocês confundem ou não, gente? Ninguém é isso aí? Hã? Sinceramente. Então, a gente, junto com o gente, é uma profissão, né? Agente secreto, agente de saúde. Agente separado é sinônimo de nós, é a forma informal de falar nós. E A com H, a gente nessa sala? Né? Tem gente, é a forma formal de se falar tem gente. Olha aí, então os parônimos, ou seja, essas palavras de escrita parecida, mas que se escrevem, que têm significado diferente, elas são causam muita confusão. E a gente vê isso muito em redação do Enem. O menino usa adversidade quando queria falar diversidade. Adversidade, o que é, gente? Quem sabe aí? Quem quer levantar a mão para falar? Adversidade. Ninguém sabe o que é adversidade? É adversário, né? Ou seja, eu estou passando por adversidades na minha vida, eu estou passando por dificuldades na minha vida. E diversidade? O Brasil é um país de muita diversidade, né? Concerto com S, concerto com C. Quem é a pessoa que vai me falar que qualquer um, qualquer outro? Aqui. Eu não sei se pode incluir música no meio. Concerto... acho que concerto com S, que é você consertar alguma coisa, concerto com C é concerto de música. Muito bem, exatamente. Mas. As pessoas confundem. Mais, adição. Mas, sem acento, porém, contudo, né? É uma conjunção adversativa, olha lá, de adversidade. E o mas com M, com acento, é o plural de má. Ela é má, antônimo de boa, né? Diferença entre beneficente e beneficente, quem vai me falar? Beneficente e benefício. É beneficente, fui numa festa beneficente, isso aí, exatamente. É uma festa para arrecadar fundos, né? Cumprimento com U, cumprimento com O. Cumprimento é você cumprimentar e cumprimento é cumprimento de... Muito bem, parabéns, Penélope. Tráfego e tráfico. Tráfego é o percurso e tráfico é você... Traficar alguma coisa, né? Drogas, cigarro, etc. Eu vou levar um mandado... aliás, o político está exercendo o seu mandato, né? Período de tempo que ele está lá fazendo as ações dele. E o mandado? O mandado de segurança para a pessoa cumprir alguma ação. Aí, gente, vocês perceberam, então, que existe muita confusão por conta do som das palavras e da origem das palavras. Aí, para tentar melhorar isso aí, os gramáticos foram criando regras. Essas regras, igual eu falei para vocês, elas não são científicas, elas são convenções. Eu vou passar só uma aqui para vocês terem uma ideia, porque são muitas regras, né? Então, por exemplo, eles falaram, olha, o X, vamos simplificar o uso do X. Quando é que eu vou usar o X? Depois de tongos. Olha lá, caixa, deixa e peixe. Por isso que peixe não escreve com CH, porque existe essa regra, tá? Depois da sílaba M, mexer, mexido, mexicano. Palavras com origem indígena ou africana, xará, chavante, xingar. Depois da sílaba inicial em, enxofre, enxada, enxame. Por isso que eu não escrevo enxada, né? Enxada de trabalhar na roça com CH. Porque existem regras, né? Mas toda regra tem exceção. E isso também que é confuso no português, né, professora Géli? Como que é confuso? Por exemplo, a palavra mecha, porção de cabelo, vai escrever com CH. Por que será?
Será que tem a ver com origem? Depois vocês pesquisem, tá? A mesma coisa o verbo encher. Encher não é com X, com CH. Por quê? Deriva da palavra cheio, que é com CH, né? Então tem a ver também com a origem. E aí eu trouxe mais algumas confusõezinhas que as pessoas fazem para alertá-los, tá? Então, as pessoas confundem muito a terminação dos verbos com a, o, tio e com a M. Quando for com a M, gente, é passado. Ontem eles aprenderam, semana passada eles passearam. Mas quando for futuro, com a o, tio, amanhã eles aprenderão tal coisa. Eles passearão de barco amanhã, tá? Agora vamos passar para a acentuação. Ah, isso aí, olha que interessante. Gente, que tanta palavra igual. Como que eu vou dar sentido a essa frase aí, usando acentuação? Parece que eu vi alguma coisa aí. Sai. Aí, olha só. Então, a mulher sábia sabia que o sabiá sabe cantar. Mas como é que eu vou colocar os acentos então, né? Então veja que o acento aí ele vai servir para diferenciar as palavras, né? Então lá. Então por que sábia o acento é no primeiro A? É porque a sílaba mais forte dessa palavra, quando eu pronuncio, é a primeira sílaba. Sábia. E depois sabiá, é a última sílaba. Sabiá. Então, e sabia não precisa de acento, né? Então, vejam que é importante, na acentuação, a gente saber onde que está o acento tônico da palavra, porque, às vezes, para diferenciar uma palavra da outra, nós precisamos usar o acento. É o caso, por exemplo, de esta e está, de e, né? O menino é alegre e a menina é triste. E, gente, tem muitas pessoas que já estão na pós-graduação, terminaram a sua faculdade e não sabem acentuar isso aí, tá? Então, vocês não vai acontecer isso aqui, né, professora Gélia? Não vai. E também serve para mostrar a pronúncia correta e também diferenciar o sentido. Então, veja só. Ela dançara na festa até o sol raiar. À noite, ela dançará em sonhos. Aqui está mudando o tempo verbal. Dançara é uma forma, o pretérito mais que perfeito, que é no passado. É uma forma bonita de falar, ela dançou. Mas eu quero falar bonito, estiloso, literário, eu falo, ela dançara na festa. E dançará, futuro, tem um acento, para marcar bem essa sílaba tônica, certo? Aí, gente, qual que é a dica para você aprender bem a acentuação gráfica? Precisa estudar a separação de sílabas, precisa saber classificar as palavras quanto à sílaba tônica, mas a forma mais fácil, gente, é lendo, é escrevendo, tá? Outros erros decorrentes das regras da gramática que são muito distantes da realidade do falante. Então, tem regras, lembra que eu falei para vocês, que estão muito longe da nossa realidade de falantes? É o caso de eu fui no cinema, que é o português não padrão, e eu fui ao cinema, que é o português padrão. Veja bem que pelas regras gramaticais, da gramática normativa, a gente deveria colocar o pronome depois do verbo no início de frase. Então, a gente deveria falar, dê-me o livro. Quem fala assim, gente? Né? Até na escrita hoje já se aceita colocar, me dá o livro, tá? Olha lá, ela passou o trabalho para mim fazer. Então, na verdade, o mim, esse pronome, ele só pode ser usado como objeto, né? Aqui no caso eu, ele está fazendo papel de sujeito. Então, eu fazer. Toda vez que tiver, se não tiver o verbo depois, aí ela passou o trabalho para mim, ok. Mas se tiver o verbo depois, eu tenho que colocar o eu, porque o eu vai se tornar sujeito. Eu fui na praia com eu fui à praia. Então, o correto, segundo a gramática normativa, é colocar a crase ali, porque eu tenho ali subentendido uma preposição a com um artigo a. Vocês vão estudar a crase depois. Eu assisti, não é assistir o jogo, a gente fala, não fala?
Ah, eu não lembro se eu assisti ao jogo ou assistir ao jogo. Estou conversando lá, eu assisti o jogo. Mas segundo a gramática normativa, eu assisti ao jogo, tá? Quer que eu pego? Segundo a gramática normativa, quer que eu pegue, né? Aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de erros encontrados em redações do Enem. Olha lá. O que está errado aí, gente? País juntou, né? Se revelam, né? Que teria que ser o C com SE, né? Revelam separado. Então temos problemas de ortografia, né? Que já não era para acontecer no Enem. Olha essa frase aí. Então, o problema aqui, o que será? O que é animal extinto? Não existe mais. Então, como que a floresta pode estar cheia de animais extintos, né? Então, aí é um desconhecimento do significado, né? Desconhecimento do significado da palavra extinto. Aqui já veio duas de uma vez. Na floresta amazônica tem muitos animais. Passarinhos, leões e ursos. Tem urso, gente, na floresta amazônica? Leão? Não fala que tem não, hein, gente? Não, passarinho tá certo. Então, o que está faltando aqui? Conhecimento geral, né? Conhecimento de mundo. E cada vez mais as pessoas querem conhecer sua família através da árvore ginecológica. O que está errado aí? Trocou palavras parecidas, né? É genealógica, minha árvore genealógica, vem de genealogia, origem. Então, se vocês, uma dica que nós vamos dar daqui a pouco, se não sabe o significado muito bem da palavra, não usem, tá? Erros de concordância verbal e nominal. Lembra que lá naquela escrita do muro tinha, segundo a gramática normativa, erro de concordância, né? Nós erra, né? Nós reclama. Aqui tem erro, gente? Isso. Gente, um cartaz de escola, né? Não poderia, né? Estão abertas as matrículas. E tá faltando um acentozinho onde, será? Quem acertar onde que tá faltando um acento aí vai ganhar um livro. Mas tem que levantar o dedo. Não tá faltando nenhum acento, não? Pois é, fala, levanta o dedo. Aí, Penélope, né? Você falou primeiro, né? Então eu falei levantar a mão. Concordância verbal. Então, aí é o que estava lá, né? O verbo, gente, para ficar fácil, tem que concordar com o sujeito em pessoa e em número. Então, é muito fácil quando é só um núcleo do sujeito. As crianças estão animadas, ok. Mas as pessoas confundem muito essa segunda oração aí, ó. Os anjos que levavam a mulher veio do céu. Isso é muito comum. Nós temos dois verbos aqui. Então, você sempre vai perguntar para o verbo quem que está fazendo a ação. Quem que levava a mulher para o céu? Os anjos. Não está no plural? Então, o verbo vai ter que ficar no plural também. Os anjos que levavam a mulher vieram do céu, tá? Então, olha só, aqui, não sei se está dando para vocês verem, mas nessa primeira frase ali não tem vírgula e na segunda tem uma vírgula. O que será que está... Qual que é a mudança do significado aqui? Quem quiser levantar a mão para ver se ganha mais um livro, pode falar. Mas você já ganhou um livro, então você pode falar, mas... Tá, pode falar. Responde. Seus colegas são tímidos. Parabéns, menina. Você vai ser professora de português, eu tô achando, viu? Exatamente. Então, eu não separo o sujeito do predicado. Mãe só tem uma mãe. A mãe é o sujeito. Agora, nesse segundo aqui, a mãe é um vocativo. O que é o vocativo? A pessoa que eu chamo, vocare, chamo. Mãe, só tem uma coca na geladeira. Mãe, só tem uma, sei lá, uma blusa de escola, tô precisando de outra. Entendeu? Deu para entender, gente? Eu não vou passar as regras da vírgula por causa do nosso tempo, tá?
Aí vem estamos terminando aqui nossa oficina, tá? Sugestões para evitar erros. Então, eu vou bater sempre nessa tecla. Leia, gente, leia muito. Peguem livros, vão na biblioteca da escola, peguem os livros que vocês gostarem de ler. Não precisa ser os clássicos da literatura, né? Pode ser qualquer livro que atraia vocês. Menos é mais, então prefira frases mais curtas. Quanto mais longas as frases, mais probabilidade de você errar vírgula, pontuação, a questão dos sentidos, né, da coerência. Tenha certeza do significado das palavras usadas. Vocês viram lá, né? Erro com extinto, erro com aquela outra palavra. Então, tem que ter certeza. Não descuide do conteúdo. Melhore seu conhecimento de mundo. Torne seu vocabulário mais rico, né? Tem uma pesquisa muito recente agora que falou o seguinte, que essa geração de vocês, que não vai ser o caso aqui dessa sala, está conhecendo menos palavras do que os pais conheciam. Então, eu quero que vocês fiquem mais inteligentes do que a gente. Então, para isso, precisa saber mais vocabulário, porque quando você não conhece o significado da palavra, você não consegue interpretar um texto. Treine a escrita manuscrita, é o que vocês vão fazer agora para o concurso, né? Uma letra redondinha, bonitinha. Evite a dependência da tecnologia. Claro que a gente ama celular, a gente quer usar o celular direto, mas também faça seus textos, faça um diário, né? E se tiver dúvidas quanto à grafia das palavras, pesquise no dicionário ou no chamado vocabulário ortográfico. Então, você vai no Google e coloca VOLP, V-O-L-P. Esse VOLP vai te falar como que se escreve as palavras certinhas, viu? É um ótimo instrumento. Ai, ficou ruim, né? Mas tá dando para entender? Isso aqui é um poema do Lucão. O Lucão é um escritor aqui de Anápolis que faz muito sucesso aí, né, na internet, tudo. Excelente poeta. A gente separado, o título, né? E a gente junto. A diferença entre a gente separado e a gente junto é que a gente separado dá saudade demais. Então, não foi uma aula de português isso aqui, gente? Não foi uma aula de regras. Então, gente, muito obrigada. Vocês têm alguma dúvida? Não? Então, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá?